Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete na área, como é que estão? 12 de julho, quarta-feira, pessoal. Notícias sobre educação, nada mais, nada menos, www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professor Calvete. Pessoal, se inscrevam, cliquem, comentem, nos ajudem, tá? Com pautas, encontro muitas pautas, muita coisa legal. Tento trazer isso aqui o tempo todo, tá bom? Notícias do mundo. Itália. Professores religiosos queriam. Quem são os professores de religião hoje e por que vale a pena se dedicar a uma profissão que certamente não é fácil? Falta professor de religião. Li em um jornal local o apelo da diocese responsável pelo recrutamento de pessoas que queriam se dedicar a um ensino particularmente delicado e frequentemente discutido, como é o da religião católica na escola. O contexto é apresentado nos cursos do Instituto Superior de Ciências Religiosas, um curso universitário de 4 anos que, entre outras coisas, permite obter o título necessário para ascender ao ensino escolar. Basicamente, os leigos em particular são convidados a considerar a oportunidade de um caminho profissional que há algum tempo não era destaque. Recorde-se nos anos seguintes a nova concordata, como houve inúmeras controvérsias, mesmo muito duras e muitas vezes instrumentais na opinião pública e também no parlamento, sobre o ensino da religião católica. Uma disciplina que se tornou plenamente escolar e curricular com uma reforma neoconcordatária, incluído no quadro das finalidades da escola, mesmo com a anomalia da escolha por parte das famílias e dos alunos que dela fazer uso ou não. Precisamente esta anomalia também nos fez pensar o ensino católico poderia ter tido uma vida curta. Na verdade, muitos anos depois, a porcentagem de quem usa ainda é muito alta. Por exemplo, na diocese de onde provém o apelo acima referido, estamos a falar da cifra de cerca de 80% dos alunos. Como eu sempre falo, educação não pode ser algo proibido, tá? Se existe uma escolha, eu acho muito interessante, até porque o ensino religioso não é algo. Eu vou estar falando algo um pouco pesado, não é algo que se usa no dia a dia, mas é importante você saber, faz parte de nós, tá? Eu sou uma pessoa religiosa e eu acredito que é uma coisa importante, tá? Toronto, Canadá, os professores provocam inveja de ir em suas férias de 2 meses, mas eles realmente dão folga no verão? Os meses de férias de verão podem não ter a vantagem do que você pensa. Para muitos professores é hora de fazer curso, preparar plano de aula e aprender novos currículos. Isso é uma verdade, tá? É o que eu estou o tempo todo batendo aqui. O professor tem uma carga horária a mais que não é demonstrada. E isso está totalmente errado. Tem que ser demonstrado, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Canadá, Geoff Jolson. O e-learning está mudando tudo, desde os métodos de ensino até o layout da sala de aula. Caramba! De acordo com Paul Bennett, analista educacional canadense, pesquisador de políticas e consultor, há toda uma geração de crianças viciadas em celulares e exibindo todos os sinais de uma nova condição clínica, o TikTok Brain. Ainda mais preocupante é a afirmação de Bennett de que a leitura em particular fica severamente comprometida em ambientes multitarefa acelerados. Os alunos do ensino fundamental e médio de hoje estão essencialmente imersos em distrações. Apesar do tom pessimista conservador da afirmação de Bennett, a última vez que uma tecnologia recém-criada ameaçou a educação como conhecemos, um editorial de 1950 do The Federal Teacher nos alertou que isso será a ruína da educação em nossos países. É o que eu sempre estou falando, tá? Não existe essa coisa de acabar o mundo por causa do celular, ou acabar o mundo por causa da IA, ou acabar o mundo por causa da tecnologia. O que nós temos é que nos adaptar a ela. E ela está intrinsecamente, ela está profundamente arraizada na nova geração e nós temos que ter essa noção de que precisamos estar à altura disso. Itália, crescer com a educação. Renova-se o projeto do apoio à família em dificuldade. Também neste ano, a crise econômica devido à alta inflação italiana e europeia continua a ter uma fonte de impacto nos rendimentos dos assistidos no centro de Ascolto Vicarelli, que renovaram o pedido de ajuda da Elcide Padova para a compra de livros escolares para famílias com crianças que frequentam escolas de primeiro e segundo grau do ensino médio. Itália, Valeri Sensis, estudar sai para distinguir o verdadeiro do falso e evitar as armadilhas da propaganda. Maximiliano Valeri, diretor do Sensis, exorta os jovens a reconhecer o valor da educação em uma área de inteligência artificial e desinformação. Estudar serve para distinguir o verdadeiro do falso e evitar as armadilhas da propaganda, afirma, destacando a importância do ensino superior na defesa da nossa liberdade. É o que eu falo.
Tá? Educação é extremamente importante. Se você tem conhecimento, não é qualquer coisa que vai chegar até você. Por isso que a imagem do professor ela deve ser importante, tá? Porque ele traz a última palavra. E temos que dar condições para esse professor estar atualizado. Itália. Quase metade dos jovens na Itália vivem em condições de privação. Na Itália, em 2022, quase 5 milhões de jovens entre 18 e 34 anos. 34 anos eu não sei se é jovem, tá? 47% dessa faixa etária apresentaram pelo menos um dos sinais de privação. O conceito de privação é entendido pelo STAT como incapacidade de atingir uma pluralidade de fatores individuais e contextuais, que atuam na determinação do bem-estar representado por meio de 5 domínios. Esses domínios dizem respeito à educação e trabalho, coesão social, saúde, incluindo saúde mental, bem-estar subjetivo, com satisfação com a vida e com os momentos de lazer, e o território, ou seja, dificuldade de acesso a serviços e satisfação com o meio ambiente. Cada domínio é subdividido em 3 indicadores. Vive-se em situação de privação quando pelo menos 2 dos 3 indicadores estão abaixo do limiar. Por exemplo, no que diz respeito à saúde, quando se diz que não se está bem nem muito bem, ou no que se diz respeito ao bem-estar pessoal, onde se está pouco ou nada satisfeito com o tempo livre. Isso é uma coisa que as redes sociais nos trouxeram um problema sério, tá? Esse problema é a falsa ideia de que todo mundo é feliz e de que você não é. As redes sociais é um momento. Gente, das 24 horas, dos 30 dias, de repente 1, 2 horas o cara tira uma foto. Se tu juntar tudo ali, e o resto é luta. Tá? A nossa geração, a minha geração, eu estou com 51 anos, a minha geração, por que nós não tínhamos esse problema? Porque nossos vizinhos a gente batia papo olho no olho, a gente sabia se o cara estava mal, se o cara tinha bem. A gente ouvia a brigaiada. Hoje não. Hoje não acontece mais isso. Isso é um problema sério. Tá? Notícias do Brasil, G1. Livro infantil sobre educação ambiental lançado no Parque Ecológico de São Carlos. Preservação do meio ambiente e consciência ambiental são temas cada vez mais comuns. Com esse objetivo, o livro infantil A Casa da Mãe Joaninha foi lançado nesse sábado no Parque Ecológico de São Carlos. Jornal da Band, de equação da formação, capacitar e valorizar professores. Professor especializado em um assunto mais que dá aula de outro. Isso atrapalha o ensino e é comum no Brasil, por isso vai ser um dos indicadores do Prêmio Band Cidade Excelente 2023. É isso mesmo. Tá? Hoje, na minha época, nós tínhamos professor de ciência, professor de português, professor de matemática, professor de química, professor de religião. Nós tínhamos professor para cada matéria. Certo? Tanto é que a alegria quando você chegava à 6ª, 7ª, 8ª série era você sair da tua aula e ir para uma outra aula, tu ia andar à toa. Era algo fantástico. Até porque na 4ª série, 3ª, 4ª série, você fica na mesma turma e os professores é que trocam às vezes. Né? Então, gente, isso é uma necessidade. Temos que investir em educação, temos que investir em professores. Tá? E isso é importantíssimo. Eu ter um professor para cada... Claro, física e matemática, você tem um professor de física e matemática, até porque com cálculos, tu tem ali um correlato. Agora, você tem um professor de português que tem que dar aula de história, é insano. UOL, Café Mática. Para ajudar quem tem dificuldade em matemática, professor virou youtuber. A facilidade de ensinar, o domínio da matemática, a vontade de ajudar pessoas com dificuldade na matéria fizeram com Fernando da Silva Batista, o garoto tímido da sala do tempo da escola, se tornasse professor universitário e criador de conteúdo da internet. Campo Grande News, a educação como transformação social. Crédito, Campo Grande News. Dia 28 de abril celebra-se o Dia Internacional. Dia 28 de abril celebrou-se o Dia Internacional da Educação em razão da importância do tema. A ONU incluiu como um dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, através da assinatura da Declaração de Dakar, que reuniu 164 países, incluindo o Brasil como signatário, a fim de garantir o desenvolvimento da educação no mundo, atendendo que a educação tem de fato um relevante papel no combate à pobreza, à proteção ao meio ambiente, além de garantir paz entre as nações. Correto? A educação traz paz. Prefeitura de Palmeiras dos Índios, a importância da educação infantil no desenvolvimento integral das crianças da primeira infância. A primeira infância é um período fundamental para o desenvolvimento da criança e é o primeiro contato da criança com a experiência escolar e representa uma etapa fundamental em sua vida, ocorrendo entre o nascimento até os 6 anos de idade. Pessoal, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. O canal aos pouquinhos ele está crescendo, estamos com 70 inscritos.
Essa semana tivemos 300 visualizações. Isso foi muito legal mesmo. É muito importante para nós, tá? Mandem ideias, críticas e vão mandando, e eu vou... E final de semana eu vou parando, vou filtrando, trazendo para nós, tá bom? www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Um beijo no coração.